Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de Bruxaria Natural. Hoje eu tô aqui para falar para vocês a respeito da deusa. Como assim, Gilberto? De novo esse assunto? Essas próximas duas aulas, né, um conjunto de 3 aulas, a gente vai falar sobre a divindade. Eu já expliquei para vocês na última aula o conceito de Deus para a bruxaria, como é que nós interpretamos Deus como a causa primária. E disse também naquela aula que essa energia se divide em duas, masculino e feminino. Porém, dentro da bruxaria, a mulher tem uma ênfase muito grande. Diferente das religiões patriarcais que surgem, né, ali há 4.000 anos com o povo judeu, depois veio ali do povo judeu, surgiu os israelitas, a gente tem também, por exemplo, os islamistas e os cristãos. Antes disso, a mulher sempre teve um destaque. As deusas femininas sempre tiveram um ponto, né, de ascensão muito grande. Não é que a mulher é melhor, mas a mulher ela sempre foi louvada por algumas características. Por exemplo, só a mulher pode ser mãe. Só a mulher pode gerar. É a mulher que cuida dos filhos. É graças às mulheres que os homens existem. É graças às mulheres que nós conseguimos, naquela fase da infância, da primeira infância, ainda bebês, sobrevivermos. Os animais, eles têm uma autonomia grande. Geralmente, o bezerro, por exemplo, quando nasce, ele já vai procurar as tetas da mãe. Nós, humanos, quando nascemos, precisamos que a nossa mãe, durante meses, vai e nos amamente, porque senão a gente vai morrer. Então é interessante quando a gente para perceber isso, o quanto nós somos dependentes da figura materna. E é aí que as primeiras formas de culto surgiram em volta das mulheres. Em muitas tradições, né, inclusive a bruxaria ela é muito mais associada às mulheres do que aos homens. Tá? É muito comum. Toda mulher é bruxa, mas nem todo homem é. Porque a mulher naturalmente é intuitiva. Você que está me assistindo aí, que está fazendo o nosso curso e que talvez esteja começando agora, quantas intuições, sonhos, premonições, quantas coisas espirituais já aconteceram com você? Toda mulher é bruxa. É claro que nem todas ouvem esse chamado, escutam esse chamado, mas toda mulher é bruxa. Tá bom? E dentro da magia nós temos um forte culto, um forte ênfase à figura feminina. Até porque a gente viu que a capacidade de transmutar e criar, que é da mulher, né, é o que nós buscamos. Então o homem que quer fazer magia, você meu aluno, você bruxinho aí que está me assistindo, se você quer fazer magia, você vai ter que tocar o seu lado feminino, o seu lado intuitivo, o seu lado criador. Tá? A mulher cria. E é o que nós fazemos. Um ritual nada mais é do que uma criação. E outra coisa, é muito comum nos covens, por exemplo, a palavra da mulher, da sacerdotisa, vale mais que a palavra do sacerdote. E não é um processo de misoginia, tá? Faz parte da tradição. Os homens que manipulam a magia geralmente são muito poderosos, tá? Toda mulher é bruxa, mas os magos que manipulam a magia costumam ser muito poderosos, porque além de carregar a essência masculina, eles aprendem a dominar a essência feminina. E vai uma dica aí, bruxinhas, aprendam a dominar o lado homem também em você, para que você possa atingir todo o seu potencial. Mas voltando a falar aqui da grande deusa, a energia da deusa, né, é a energia da mãe, é o aspecto da mãe, é a energia do feminino. Tá? Ela está associada à lua, ela está associada à terra, ela está associada ao caldeirão. Ela está associada ao alimento, à vida, à nutrição. A mãe é aquela que dá as coisas ao seu filho. A mãe Gaia, o planeta que nós vivemos, já é uma materialização da deusa, né? A mãe Terra. A Terra está associada à Lua e às suas fases. Por isso a gente fala que a deusa tem 3 faces, né? Quais são essas? Virgem, mãe e anciã. Lembrando que a virgem não está falando necessariamente da mulher. Virgem é um termo antigo para designar donzela, mulheres jovens, tá? E essa é uma grande questão dentro do cristianismo. Quando falou que Maria era virgem, não falaram que Maria não é que Maria foi imaculada, né? Nunca tinha sido tocada por um homem, é que ela era jovem, tá? Isso nas tradições antigas era muito comum, só que acabou sendo mudado. Na verdade, quando eu falo que uma mulher era virgem no passado, eu quis dizer que ela era jovem,
tá? É isso que designa a virgem da magia. Então várias deusas vão caber no aspecto virgem. Por exemplo, Core, você vai ter, por exemplo, Ostara, você vai ter Atenas, que são deusas joviais, né? Deusas que vão e representam o início, os primeiros anos de vida, representam os começos. Geralmente nós usamos esses aspectos da deusa, né? Usamos no sentido de pedimos a sua força, né? Fazemos rituais aí à Virgem quando a gente quer energia, vitalidade, começo, forças. Nós temos a mãe, que é o mais comum, que é o aspecto da deusa mãe, da deusa materna, a deusa Gaia, a deusa Iemanjá, a deusa Oxum, a deusa mãe, aquela que gera, né? Geralmente associada ali à lua cheia, tá? A deusa virgem está associada à crescente e à nova. A deusa mãe é a lua cheia, tá? É representada pelo caldeirão, é aquela que infla todas as coisas, que aumenta todas as coisas, né? Que amplifica, que cuida, que dá, que entrega. Por isso é a imagem mais comum, por exemplo, a imagem de Gaia, tá? E nós temos a anciã. Quem é a anciã? Associada à lua minguante, tá? A anciã é a velha, representado pelas deusas mais sábias, deusas da magia, por exemplo, Hecate, por exemplo, Selidown, por exemplo, Nanã, por exemplo, Baba Brigitte dentro do Vodo. São entidades mais velhas, ancestrais, geralmente representam o fim de um ciclo, ajudam a gente a encerrar, ajudam nos processos de limpeza, né, de corte, de eliminação. Elas estão associadas àquele processo mais interno, de sabedoria. Tá? São divindades que muitas pessoas temem trabalhar com elas pelo seu aspecto. A velhice dá medo. Né, a proximidade com a morte. Muitas delas são representadas com aspectos de mortalha. Por exemplo, a La Santa Muerte, comum aqui na América Latina, principalmente no México, é uma manifestação da deusa anciã. Você tem, por exemplo, vamos pegar o cristianismo, que eu sei que é mais fácil se eu fizer essa associação, nós temos a Virgem Maria, nós temos Maria, mãe de Jesus, e nós temos Santa Ana, né? Seriam 3 manifestações da divindade também, né? A jovem, a mãe e a anciã, os estágios da vida, tá? O nascimento, o crescimento e a morte. Nós temos o plantio, nós temos o crescimento e florescer daquilo que foi plantado, e nós temos na anciã a colheita. Essas são as 3 fases da deusa mãe. E você pode representar elas no seu altar, através de uma imagem da tríplice deusa, né? Você pode representar, escolher um aspecto para representar as 3. Geralmente as pessoas cultuam a deusa mãe. Gilberto, tem que ter uma imagem da deusa no meu altar? Não, pode ser uma representação. E quais elementos podem representar a deusa no seu altar? Uma concha. Uma concha? Sim, a vida surgiu no mar. O mar é um dos elementos da deusa, tá? Além do que, se você olhar para uma concha, lembra muito a vagina feminina, tá? Que é um representante. O próprio caldeirão pode representar também a deusa mãe, tá bom? Então, quando eu falo de mãe, é essa energia que eu estou falando. É a energia da mulher, do feminino. A própria magia é feminina, não é masculina. Tá? A magia que cria. Se a gente for parar para pensar, a gente vai estudar isso, né? Eu sempre falo que a gente vai estudar porque tem muito assunto que eu quero passar para vocês. Mas vamos pegar, por exemplo, os elementos comuns da bruxaria. Sem querer ser misógino, né? Geralmente, numa questão cultural, são aspectos femininos. Vassoura, que varre a casa. Caldeirão, que cozinha o alimento. Ervas, que temperam o alimento. Colher de pau. São coisas associadas à mulher, tá? Então, são elementos femininos. A bruxaria, ela pertence às mulheres, tá? A gente gera todo esse empoderamento que é fato. Para nós, a mulher é sagrada, a mulher é divina. E o homem que quer trabalhar a sua magia, repito mais uma vez, precisa trabalhar o seu feminino. Gilberto, tem que ser gay? Não, não é nada a ver, tá? Tem muito hétero que é bruxo. É tocar a sua essência, não tem nada a ver com sexualidade. Tem a ver com polaridade, com energia, tá bom? Então, a deusa é o centro, tá? A deusa mãe, a deusa que dá a vida.
A primeira manifestação de Deus do mundo. Em muitos mitos antigos, primeiro, né, a gente tem aquele caos, e o caos dá origem à mãe, e a mãe dá origem a seu filho e consorte, tá? Ou seja, ela gera de si. A mulher, ela se autofecunda e gera o seu consorte. Consorte é parceiro, tá? É polaridade. Dentro da magia, o número 2, né, é o número que vai trazer as coisas. Então, sempre a gente vai ter uma energia masculina e uma energia feminina, tá? Porque é na junção dessas duas polaridades que as coisas se criam, que as coisas se projetam, tá? O grande rito, a gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade e magia no futuro, mas a magia está muito associada à sexualidade, no sentido de que do mesmo jeito que o homem fecunda a mulher, muitos rituais replicam esse ato. Inclusive, magia sexual é uma forma de magia. Tá? Então é muito importante você que está me assistindo, mulher, se empodere. Saiba que a deusa vive dentro de você. Você é, na Terra, representante da grande deusa. Você é, no mundo, representante da grande deusa. Tá? Homem, respeite a sua mãe, respeite a sua irmã, respeite a sua filha, respeite a sua amiga, respeite as mulheres, porque elas são representantes da deusa no mundo, imagens e semelhanças da deusa. Tá bom? Essa é a grande mãe, senhora de toda a vida que nos acompanha e que recebeu 1 milhão de nomes. Como já diz uma música, né? Eu vou cantar aqui para encerrar essa aula para vocês, de Claudinei Prieto. Vou também deixar junto no material extra dessa aula. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Todos os poderes dela são meus, todos os poderes dela estão em mim. Eu sou a deusa dos 10.000 nomes, infinitas possibilidades. Isis, Astarte, Diana, Hecate, Deméter, Kali, Inanna. Isis, Astarte, Diana, Hecate, Deméter, Kali, Inanna. São várias divindades. Isis, Deméter, Kali, Inanna, são nomes da deusa em várias culturas, aspectos da grande mãe, rostos, faces, nomes, frequências dessa força, tá bom? Pessoal, é uma aula muito teórica, mas é uma aula muito importante para você que quer aprender sobre bruxaria, magia, tá bom? Caso tenha algumas dúvidas, deixem lá no grupo que eu vou ter enorme prazer em estar respondendo vocês. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!